Olá, eu sou o Célio Barcelli, estou aqui com duas convidadas maravilhosas, um dos maiores colégios de princípios da nossa região. E primeiramente é um enorme prazer e uma honra muito grande em ter a Débora e a Marlene aqui com a gente, no meu primeiro podcast, sim, primeiro de muitos. E claro, nós faremos mais podcasts juntos, com muito conteúdo bacana, só pelo papo que a gente teve aqui. Eu acho que vai dar um ano de podcast só com conteúdo. É uma série. Sim, pois é, muito bacana, gente, muito rico. Agradeço a vocês de coração, muita gratidão. A gratidão é nossa, né? A honra é nossa de ser aí o primeiro a abençoar esse podcast e que realmente traga muita informação e que a gente possa contribuir com você, né, naquilo que a gente puder. Eu fico muito feliz. Se apresente então, Débora, Marlene. Bom, meu nome é Débora, eu sou fonoaudióloga, sou pedagoga e proprietária, sócia-proprietária da Escola Nova Geração há 20 anos. Uau! Né? A gente tem 20 anos de história aqui. Bacana, sensacional. Eu sou a Marlene, também sou pedagoga e sou sócia proprietária também ali com a Débora na Nova Geração há 20 anos. Sensacional, gente, bacana, é um prazerzaço, novamente. Gostaria de agradecer os meus patrocinadores, porque afinal das contas esse estúdio, né, tá muito bem equipado. Sim. O nosso engenheiro ali, né, o Sandro, da Tangerina Estúdio, que já começo agradecendo por ele, tá, gente? E claro, como é caro o nosso estúdio aqui com equipamentos de primeira, sonorização de primeira, né? A gente precisa de recursos. Gostaria de agradecer a MZ Empresarial, a Pietro Pães e Prosa, que tem uns quitutes aqui bacanas, maravilhosos, gostosos para a gente ir degustando conforme nosso bate-papo, né? A Hobby e o Nova Geração, que é o colégio. Tá? Bom, vamos lá. Fala um pouquinho mais de você, Débora, e consequentemente a Marlene. A Marlene. Isso, fale um pouquinho de você, se apresente um pouco mais. Bom, nós duas somos pastoras, né? E eu vim aqui para Itu num chamado pastoral mesmo. E Itu me abriu as portas. Que a gente foi crescendo, eu e meu marido. E hoje a gente tem a Comunidade Família Cristã, que é a igreja ali no Rancho Grande. E também a escola. A escola nasceu de um desejo de fazer algo diferente. Eu falo que foi um chamado, ela é um propósito, né? Ela não é um negócio. Magnífico. E o ano passado a gente teve a honra, né, Má, de ser condecorada ali na Câmara dos Vereadores com a medalha da Leopoldina, Princesa Leopoldina, pela contribuição cultural para a cidade de Itu. Uau, depois de 20 anos. Que legal. A gente poder ser reconhecido. Parabéns, né? parabéns. Que bom. Muito rico, né? Muito rico para a escola. Sim. O sinal que o nosso trabalho, né, gerou esse reconhecimento, não em si pelo reconhecimento, mas pelo valor agregado, né, pelas diferenças que a gente fez nas famílias. Inclusive, agora a gente está fazendo, esse ano faz 20 anos, né, já estamos, o final do ano vai para 21 anos, e a gente está convidando alguns ex-alunos, já estão em universidade, já está chegando a segunda geração. Sensacional. Não conta. E é muito legal. E o que é mais gostoso de ouvir, pelo menos para mim, é todos eles, né? Assim, uns maiores, diz assim, tia, a Nova Geração ela é inesquecível, é a melhor escola que eu estudei. Então, a gente marcou as vidas, né? Eu falo que se a criança tem traumas por situações marcadas, um desejo do meu coração era marcar a vida delas de maneira positiva. E a resposta está vindo, né? Então, quando eles falam, acho tão bonitinho, a melhor escola que eu estudei na minha vida inteira. Eu me lembro, ele de fato, uma nova geração. Uma nova geração. Fantástico. Não é à toa que o meu filho estuda lá. Nosso Gui. Sim, o Gui. Super Gui. Sim. Marlene, se apresente, Marlene. Bom, eu vim para Itu, me casei, vim para Itu, né, e se tornou a cidade do coração, né, amo morar em Itu. E depois conheci a Débora, né, e frequentando a igreja e conversando a respeito de educação, de escola, daí veio o desejo, né, eu tinha o desejo, ela também. E aí, num congresso sobre educação, num congresso que nós participamos, tinha lá falando sobre a Escola por Princípios. Foi onde nós começamos a conversar e onde
tudo fluiu. Deus abriu as portas e tudo aconteceu. Montamos a escola em tempo recorde, né? Deus abriu as portas e que tem um tempo hábil para que tudo seja feito. Sim. E a nova geração foi assim, em tempo recorde mesmo. Nós começamos em menos de 6 meses, né, Débora? Na verdade, assim, que ela se concretizou foi em 2 meses, né? Foi. E eu me lembro que o mínimo era de 6 meses. A coordenadora da educação por princípio, a gente entrou no último curso, né? Que foi em novembro, assim, o último módulo. Sim. E ela falou, para quando você quer a sua escola, né? Eu falei assim, a gente quer para janeiro. Isso era novembro, né? Ela falou assim, Débora, não é que eu não acredito em milagres, eu acredito. Mas ela falou, no mínimo é 6 meses a 1 ano para colocar uma escola em pé. Mas em janeiro ela estava funcionando. Foi super desafiador. Foi desafiador, mas assim, nós fizemos um propósito diante de Deus, né? Que se for para ser, Deus vai abrir as portas e tudo vai acontecer. E tudo que a gente ia colocando no caminho, né? Todos os quesitos que tinham que ser conquistado ali, a gente ia e estava certo. A locação da casa. A casa, nós sonhamos com a casa que ela namorava, que eu namorava para uma escola, acabou sendo aquela mesma casa. Olha, que a gente conseguiu locar. Que bênção, então, assim, em tempo recorde, a escola estava aberta para visitação. E aí, estamos aí. Foi 2 meses para 2 meses. Para 3 meses, a escola estava nem 3 meses, né? A gente alugou em novembro, começou a pintura, né? Janeiro estava de portas abertas. E o dia que vocês abriram as portas, como que foi essa experiência? Poxa, 2 meses a gente conseguiu abrir e nós vamos transformar as vidas das famílias. Como que foi isso? A gente fez a inauguração dela, a gente chamou os pastores, né? Porque a escola é uma escola confessional. A gente não traz a bandeira da religião, mas a gente disse para os pais, olha, você sabe que é uma escola confessional? Não sei, eu explico. Aqui ele vai ouvir falar de Jesus, a gente pede uma Bíblia na lista de material infantil e vai aprender a orar, tudo bem para você? Eles falam, sim, tudo ótimo. Já tive pai ateu que falou, eu sou ateu, mas pode falar de Jesus pro meu filho, né? E aí depois de um certo episódio, ele falou assim para mim, né? Depois é recorrente, já volta aí. Tá bom. Ele disse assim, hoje meu filho orou na hora do almoço, eu chorei. E eu falei, mas não era ateu? Mas tá tudo bem, né? Então, assim, a gente vê esses frutos, né, devagarinho. E aí a gente abriu, então, a escola e a gente fez um café para esses pastores, para que eles nos abençoassem, né, com essa escola, né? Eu entendo que a bênção dos representantes de Itu, ali naquele momento, né, cristãos, era importante para nós. E assim nós iniciamos. A nossa primeira aluna oficialmente matriculada, eu fiz o casamento dela o ano passado. Gente, olha só. Ela acabou se convertendo, indo para a igreja com os pais e casou-se. Eu falei, meu Deus. Nossa, olha aonde o trajeto, história, né, a não história. Parou. E é uma história riquíssima, né? Porque a gente... por que esse bate-papo nosso, né? A gente falar da educação juntamente com a fé. Acreditar em Deus. Que hoje é o que a gente precisa. O foco da educação tem que existir à base de tudo. Sim. E atrelado à educação. Então, poxa... Na verdade, na história do mundo, né, como a gente estava conversando antes, o cristianismo sempre cuidou dessa parte. Né? O Brasil foi catequizado, vieram jesuítas, então as escolas protestantes e católicas, de uma forma geral, tomaram conta da educação por muito tempo. Eu acredito até que em boa parte do mundo, né? Sim. E até uma fala do reitor, como eu tinha comentado, do Mackenzie, foi exatamente essa. Foi na educação que nós deixamos para a secularização, e é onde a gente acabou perdendo a essência e os valores. Então agora a gente vem retomando isso, né? Para que as famílias, eu falo que o Brasil, de uma forma geral, ele é muito, por mais que a gente escute assim, né, os gritos aí da esquerda, né, vamos dizer assim, ou das pessoas que não pensam tanto como nós, né, não vou nem entrar em esquerda ou direita, mas a gente percebe que o Brasil é conservador. De uma certa forma, o brasileiro, na maioria, isso foi uma pesquisa da PUC, né, que na verdade a maioria ainda é conservador. Sim. Mesmo não frequentando uma igreja.
Então, o que é o bom desse lado? Lógico que teve muito, né, do conservadorismo ali que agrediu muita coisa. Mas o equilíbrio é bom, né? Eu sempre falo na escola, nem tanto mar, nem tanto terra. Exatamente. E então você trazendo os valores, né? Não perdendo os valores, não indo para o outro extremo, né? É o que faz com que a nossa sociedade possa fluir de maneira mais saudável. E esse é o nosso objetivo na escola, é gerar princípio no coração das crianças para que eles sejam influenciadores sociais no futuro. Então, quando a gente fala do princípio do autogoverno, né? Que é o domínio próprio. Então, uma pessoa que não se governa, como que ela vai governar uma empresa, um hospital, uma cidade, uma família? Ela não tem controle dela. Então, ela não pode gerar nada saudável. Então, a gente ensina as crianças, né? Hoje mesmo de manhã eu estava falando do princípio do autogoverno para uma criança, né? Pequenininho que bateu no outro. Entendem, né? Eu perdi o autogoverno. Eles falam? Falam. Acontece dia a dia na escola, não é uma coisa... É um vocabulário, né? Nosso. Faz parte. Eles falam, quebrei a aliança. Que a aliança é o trabalho em Perdi a equipe, mordomia. o vínculo, né? Então, o quebrar a aliança é romper com uma decepção, né? Então, quebrei a aliança com meu amigo, porque a gente tem uma aliança, né? A aliança do maternal da manhã, a aliança do jardim da manhã. E o autogoverno é isso. Às vezes a gente tem vontade, é isso que a gente explica para eles. Né? Não tem vontade de matar, às vezes você tem vontade de matar alguém. Mas você não mata por quê? Porque você tem o autogoverno, né? Exatamente. Você tem o domínio próprio e fala, tá bom, eu tenho vontade, mas não vou fazer. E é isso que a gente tenta ensinar para eles, né? Eles estão aprendendo, então eles vão experimentando. Eles não têm a linguagem, nem a gente fala da gente, né? Diz que a pergunta mais difícil de se responder é, fale um pouco sobre você, né? É muito difícil. Então, imagine eles que estão adquirindo vocabulário. Então, eles expressam como? Não gostou de alguma coisa, ou chora, ou vai para cima. E aí a gente diz, tem outras maneiras de resolver o seu problema. Você pode conversar, você pode falar com a professora, pedir ajuda. E por aí vai. Eles, assim, como que vocês enxergam o desafio hoje da educação, que é o que foi dito, que é a base. É a base. É a base, nós estamos falando, é a base de tudo, né? E atrelar essa questão do princípio, religiosidade. Eu acho que não seria religiosidade, mas são a questão de valores mesmo. A gente né? fala religiosidade porque religião ligado a Deus. Né? A né? família, a Deus, o amor para com o próximo. Que está se perdendo muito. Mas é aquilo, né, voltando ao exemplo que nós temos aqui. Por exemplo, Itu foi o primeiro colégio jesuíta. Então, no Brasil, um dos primeiros, acho. O Brasil foi um dos primeiros, né? O Brasil é uma das cidades mais antigas, né? Então, sim. Tem muita história e o papel da religião, né? Abrir, né? Não só a religião, uma determinada... teve né? Foi fundamental. Foi fundamental. Nós estávamos falando isso. Explica um pouco pra gente isso, né? Como era antigamente, só pra gente ter essa linha de evolução e como está hoje. E o que precisa? O que as escolas precisam fazer, os colégios, a educação precisa fazer, os governos, os líderes precisam fazer para que a gente resgate ou venha de uma forma mais forte isso? Como que... Nossa, você me fez bastante pergunta aqui que eu não sei. Abre um monte de vertente. Né? Isso, a ideia é essa, porque a gente... Como que a gente pode fazer isso? Tá, vamos lá, vamos respondendo aos poucos, né? Sim. Se a gente parar para Itu, eu sempre digo assim que Itu é profético para o Brasil. Não sei se faz sentido isso para quem não entende o nosso lado, mas aqui é o berço da República, né? Sim. Então, inclusive na bandeira de Itu está escrito: por ti o Brasil cresceu e se libertou, em latim. Coisa que a gente estava falando agora há pouco, né? E aqui também se iniciaram os colégios. Aqui teve muitas primeiras vezes. Por exemplo, todo mundo atribui o Charles Miller quem trouxe o futebol para o Brasil. Mas, na verdade, os padres já jogavam aqui nesse mesmo colégio que era o quartel com os meninos do futebol. Então, o futebol já era feito aqui. Olha que história. Né? E olha só o reflexo para a nação.
Aqui também, não sei se você sabe, mas no Madre Teodora, fazendo aquele estudo que eu te falei de mapeamento para a igreja, o Madre Teodora foi o primeiro colégio de meninas a abrir para uma filha de escravos. A primeira menina, né, preta, estudou aqui. Caramba! Foi quem abriu, né, que até então era uma elite. E tinha ali a vertente dos mais humildes que ajudavam, mas foi o primeiro colégio a abrir essa culturalmente, né? Sensacional. Eu dei aula, fui professor, comentei, mas é uma informação riquíssima, riquíssima. E o colégio foi também, acho que foi o terceiro de meninas no Brasil, mas o primeiro a abrir para uma escrava, né? Então você vê culturalmente, né? E tu tem muitas primeiras vezes maravilhosas, né? Que eu falo que é muito bacana você conhecer e estudar essa questão cultural, né? E aí, partindo assim, então a gente tinha uma sociedade totalmente teocrática e que ela foi evoluindo, né? E hoje eu vejo que pelas informações, muitas coisas se perderam ali nos anos 50. Tem até um estudo filosófico sobre isso, né? Do rompimento ali, né? Do rock and roll, sexo e drogas, né? Que foi a liberação. E dali nasceram os divórcios, né? A maioria porque até então também era um tabu, né? A mulher ser divorciada, o homem ser divorciado, que não é intuito, né? Intuito é que se case, a gente acredita no casamento eterno, né? Uma só mulher, um só marido, até que a morte os separe. Mas ali gerou, nós somos filhos de uma geração insegura que fez uma quebra cultural, né? Então, e nós, pais inseguros, geramos filhos inseguros. E hoje o que a gente mais escuta, né, para puxar toda essa cultura, assim, de uma maneira muito superficial, porque tem muito mais estudo embasando isso. Sim. Mas o que a gente vê é o que você quer comer, né? Onde você quer sentar? A gente recebe às vezes, eu não consigo pentear o cabelo dela, né? E lá, e as crianças, as meninas saem com um monte de, como que vocês fazem isso, né? Então você vê que perdeu o lugar, perdeu a mão, né? Do 8 nós fomos pro 80. E então, vou falar do equilíbrio, né? A gente precisa achar o equilíbrio de volta. Quem manda em casa? Né? O respeito à criança, ele tem que fazer parte. Isso a gente tem que respeitar, coisa que a gente não tinha lá atrás. Mas quem manda nessa casa, gente? Muitas vezes a gente vê que é o filho. A grande maioria. Eu lembro de um episódio no colégio que assim, a gente tem muita história, né? E nesse episódio do colégio, o menino estava chorando na hora de ir embora e estava brincando com um brinquedo da sala, da escola. E aí ele começou a chorar. A tia falou, então tchau, né? Vamos guardar o brinquedo. Ele não quis, ele queria levar para casa. E o pai ali do lado olhando, a professora naquela conversa, né, quase pedindo socorro para esse pai. Ela falou, olha, o brinquedo tem que ficar aqui porque é da sala, agora outros amiguinhos vão brincar, isso era na hora do almoço. E amanhã eu vou guardar para você, ele vai estar aqui quando você voltar, mas é do colégio, não, eu quero levar, e aí ficou aquela, e ela olhava para mim, olhava para o pai, e o pai não se posicionou, né, era hora dele ensinar ali um momento, né, um interdito, dizer, filho, este brinquedo não é seu, esse brinquedo é para ser partilhado de todos os amigos, então se você levar para casa, os amigos à tarde não vão poder brincar. Mas a professora está te dizendo que amanhã ele vai estar aqui. E não é não. Aí eu tive que entrar com a interdito, né? Foi a que eu fui mais firme, né? Aí acaba um pouco que as crianças têm um pouco mais de respeito. E aí eu consegui fechar a história. Mas eu falei, mas gente, o que aconteceu aqui? Né? Porque eu falei, cadê esse episódio pai? Um tanto... Né? Você espera, né, que o pai vai se posicione, porque a professora estava ali numa situação, porque, né, ela não queria falar não, mas estava tentando explicar que não poderia, e o pai não... Então é uma geração muito insegura, é uma geração que os pais chegam, o meu filho, né, esses dias eu estava partilhando uma outra história, vou tentar ser breve, que a gente passou, eu fiquei num sufoco, né, as crianças passam por processo de aquisição de linguagem, eu como fono entendo muito bem.
E aí a mãe chegou para nós, aí só tem o quê? Uns 10 anos, 15 anos, né? Não sei, a Marina vai lembrar. A criança com 1 ano e meio, no mini maternal, Sim. né? Então a fala, né? Tá começando ali, né? Alguns já começaram a falar, alguns ainda estão, né? E a no mãe virou processo. pra gente e falou assim: a minha filha disse que a professora bateu nela. Aí eu falei, tá. Eu falei, mas como que ela bateu, né? Ela falou assim, não, ela falou, eu perguntei pra ela, ela falou, bateu. Ela falou, o amigo bateu? Não. Tia Leia, né, que na época era uma professora Leia, ela falou, é. A criança falou assim, tia Leia. Mas olha só a história. Menino, foram 3 meses infernais, porque todo dia, imagina a situação. E eu cheguei pra professora e falei, olha, aconteceu alguma coisa? Você quer me falar? Ela falou, imagina, não, o que aconteceu? Aí eu falei, expliquei, olha, a criança diz que tá batendo. É aquela história, meu filho não mente, e não mente mesmo, nessa idade eles não mentem. Mas eles criam fantasias, né? Muitas fantasias. E quando o pai interpreta, né, quem bateu? A professora, né? Começa a dar informações Sem querer. E a criança não tem o domínio da linguagem para poder articular. E aí, eu sei que a gente logo entrou no processo de junho, eu falei, Leia, por acaso você não foi segurar no parque? Porque pode acontecer, por exemplo, a criança está escorregando e ela vai... e ela entendeu que você bateu, né? Ou você passou, às vezes, barrou nela e ela entendeu que você bateu. Não, de jeito nenhum, eu falaria para você, né? E eu ali com a mãe, com a professora, falei, Deus me dá a sabedoria de Salomão. Passou o tempo, entramos em férias, acho que foi 1 mês e meio, entramos em férias. Quando voltou em agosto, a mãe disse assim, Débora, eu preciso pedir desculpas para vocês. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque era uma música. Uma música bate o pezinho, aí bate aqui, bate ali o seu pezinho, né? Que a professora cantava. Então, o que ela queria? Que a mãe cantasse a música que a professora cantasse, que era bate. A palavra que ela conseguia, bate. Aí o amigo bateu? Não, tia Leia. Mas tia Leia canta a música do bate. Aí ela falou, agora eu entendi, porque agora o vocabulário veio e eu entendi que é a música. Eu falei, mas até eu quase enlouqueci, né? E quase deixei a professora louca. A professora. Porque você fica numa situação, né? Completamente constrangedora e tentando descobrir. É um pai. Numa acusação grave. Exatamente. Então, poxa, às vezes... Mas foi até que, né, criativo da criança no final, né? Querer juntar. Mas o que você falou, é muito nova para. Porque aí vai dando, né? Quem bateu? A tia Leia? Então, assim, mas não é que a tia Leia bateu, a tia Leia canta. E ela não tinha esse domínio de vocabulário. Falar, né? Então, a gente passa por situações, assim, graças a Deus não foi uma mãe tranquila também. Eu acho que poderia, hoje, nos dias de hoje, eu acho que seria muito mais difícil, né? Embora o colégio hoje tenha câmeras, tudo, né? Mas seria muito mais difícil a gente argumentar isso, porque o pai fala, não, meu filho falou que bateu. E aquilo é verdade absoluta. Porque nós pais, né, a gente tem que entender, o pai conhece o filho. Então, sim. A gente, né, quando a gente encontra isso, a gente tem a gente, foi tudo bem, foi legal, porque é uma conversa. Você gostou? Foi bacana? Sim. O que você aprendeu? Porque a gente quer absorver deles também. O que você está aprendendo? É legal? Foi bacana para você? E aí, às vezes, eles criam umas histórias assim... E é ele junta 5 desenhos... Mas o que ficou com a gente e o que... Gente, viram um livro. Um livro. E assim, ilusório. O engraçado é que a menina não ficou com... Se ela apanhasse da professora, automaticamente ela não ia querer vir na escola. Sim. E ela gostava da professora, ela gostava de estar na escola, ela entrava sorrindo. Eu falei, gente, não tá batendo. Não tá batendo o negócio, né? Então, você vê que é muito, né? A cultura, tudo isso que a gente vê, né? Esse foi de 10, 15 anos... Hoje a gente vê pais mais inseguros que criam situações e acho que, não sei, né? Porque uma situação complicada fecha uma escola, né? Eu falo, eu sou obrigada a confiar nas minhas funcionárias, eu confio. Sim. Porque, assim, eu não consigo dar conta de toda a escola, né? Quantos alunos hoje? Em torno de 110 alunos. 110 é bastante. E a gente tem uma demanda, por exemplo, você falar de berçário, que é a sala mais cara. Sim. Né? A cada 4 bebês, um profissional. Existe todo um cuidado, uma atenção especial. E né? que a gente tem. O meu foi com 9 anos. 9 meses. 9 meses. Tá até hoje.
né? Quase Cresceu. 5 E anos. a gente pega o jeitinho deles, né? Então, é uma escola, eu falo que é uma escola para a criança ser feliz, é uma escola onde a criança pode ser criança. Você vê que a gente é a favor do trouxe heurística, do se sujar, de experimentar, de fazer as culinárias. A gente deixa os pais doidos, eu sei. Os sensoriais. O Mas tem que sensorial. ter, tem que ter. Porque a criança não sai na rua para brincar. É o que a gente estava falando, né? Não estoura o joelho, não estoura. Ralo o dedão, o Dedão. joelho, o pé, não Que tem a gente mais isso. chorava mais por causa do mertiolado que passava do que do machucado em si, né? Nossa, gente, a gente- grandes histórias. Mercúrio antes, Mercúrio. ficar tudo manchado, e depois o metiolate. Meu pra- Deus. pra Mas arrancar o éramos couro. felizes, né? Mas essa é uma geração hoje que eu vejo sem resiliência, muito frágil. Até meu marido Exatamente. fala, a gente nunca ouviu falar em depressão infantil, agora tem. Então, antigamente não tinha essa Não história de tinha. depressão. Inclusive suicídio infantil. É muito triste, gente. Mas Suicídio infantil, não, né, é errado, é pouco ainda, mas ele existe. Depressão, gente, é muito é sério. uma doença muito triste, né? Para uma criança que tem que ser Então, criança, daqui que ela a 10 imagina. anos, 15 anos, como que vai? Então, Como é que estará cara, ela com uma depressão? e eu tento explicar para os meus pais, a frustração faz parte, né? Tem que ter às um vezes Tem não, que o não acontecer, tem que né? às vezes eu brinco, falando, chorar abre o pulmão, é bom, ajuda. Lubrifica os Lubrifica os olhos. olhos. Mas assim, eles não querem ver os filhos, né, chorar. A gente não quer. Eu tenho Não, dois, sim. que estão com 32 e 33. Até hoje, se eu pudesse, eu guardaria, mas não é essa a vida, né? Se eu pudesse guardá-los de todas as dores, eu faria. Com mas certeza. não é essa, eu não tenho esse poder. É. Né? A decepção, às vezes com um namoradinho, com um amigo no colégio, vai acontecer. Tá, e me diz uma coisa, vocês acham que nós estamos num processo de evolução tecnológico, de informação chega rápido, e chega a todo tipo, né? É uma enxurrada de informações boas, informações ruins. Hoje, no patamar que nós estamos, vocês enxergam uma oportunidade de melhoria na educação? Que é a base de tudo, educação, e fazer essa junção de educação e fé para que seja criado uma geração Mais Se- resiliente. mais resiliente, mais forte, que tenha mais amor, que faça o bem e que receba essa... Como era na nossa época. Aham. Né? Talvez em outros moldes, mas como era antigamente. Eu acho que teria que ter algumas mudanças, né? Eu acho que a tecnologia ela ajuda de um lado, mas prejudica muito de outro. Os pais hoje, eles não conseguem ser pais, né? Eu falo minha vontade de abrir uma escola de pais, Bem pensado, bem né? pensado. Para ajudar, porque eu falo assim, eles não conseguem ser pais. E realmente ser pai, educar dá Isso é trabalho. importante, né? isso é importante. Né? Educar dá muito trabalho. Você precisa dizer não, você precisa aguentar o choro, a frustração. Então, a gente sabe, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? As mães se sentem culpadas, né? E quando elas trabalham, acho que parece que a culpa dobra. Não sei o que acontece. E partindo disso, a qualidade do tempo é que conta. Não é a quantidade do tempo. Qualidade, exatamente. Então, se essa criança chega em casa, ela passou o dia inteiro na escola. A gente tem crianças que têm histórias felizes o dia inteiro na escola, mas quando a criança chega em casa, a família vive, né? E não terceiriza no celular. Uhum. Eu sei que a mãe chega Muito em casa, importante, às muito vezes importante. vai fazer a janta, vai fazer isso, mas cadê o pai? Que pode estar brincando com essa criança enquanto a mãe arruma para que todos sentem em família e faça a pergunta: como foi o seu dia hoje? Uhum. Que todos possam compartilhar as Sensacional. dores, né, as alegrias, e mostrar para a criança, né, que o pai também se frustra, que alguma coisa às vezes não dá certo, mas que ele reagiu de tal forma, né, mas tá tudo bem. Sensacional, sensacional. Né? Então Muito bacana. essa vivência familiar, eu vejo que falta muito, né? Porque quer todo mundo aparecer na rede social bonito, né? Tá? Mas não quer ser pai e mãe mesmo. Por trás dos A bastidores. família comercial. Uhum. Doriana, né? Doriana. A antiga Doriana, que agora Antiga, né? ainda Aquela tem, família. Antiga, ainda tem, né? Tem. Então, eles não querem. E aí passa o dia todo na escola. Eu tive casos de mães, nós tivemos, né, alguns anos atrás, hoje ela está maiorzinha,
essa menina chegou no meu consultório pós-pandemia com a fala, sem fala, né? E a mãe, ela é autista, não sei o quê, porque é a primeira... Falei, não, vamos, peraí. E ela foi muito tempo de terapia, mas essa menina chegou na tela. E eu falei pra mãe, você quer que ela fale? Vamos tirar a tela? Vamos colocar uma rotina? E ela disse pra mim, eu não consigo, como que eu vou fazer isso? Eu falei, meu Deus do céu. Ela, em casa, ela pôs a filha o dia inteiro na escola. E realmente me ajudou, né? Como fonoaudióloga, né? Ajudou de todos os lados, né? Porque a menina ficou o dia inteiro na escola também. Mas, assim, a mãe não conseguia. Né? Não quero eu ser aqui juiz de nada, nem ninguém, nem tenho esse poder. Mas eu fico assim, nossa, a escola entrou como o papel dos pais, colocando rotina, sem tela para essa criança. Mas à noite, vira e mexe, parecia filminho dela, né? Então, eu falei, ela falou, ela demorou a falar, ela foi falar por volta dos 3 aninhos, 3 anos e meio, que foi da alta. É um bom tempo já. Há um bom tempo. E depois, quando falou, o pessoal brincava comigo na escola, e agora, como que faz para desligar? Porque tá demais. Falei, isso daí já não é um problema meu. Que bom que deu certo. Que deu certo, mas eu precisei entrar com um monte de intervenção, né? E graças a Deus que a gente tinha escola para nos ajudar por conta disso. Então, os pais precisam entender. Você vai gerar um filho? Eu falo isso na igreja. Até falei isso, a gente foi pregando na igreja, foi fazer um curso. Falei, você vai fazer um filho? Converse com quem está na frente. O que vai, o que você vai abrir mão? Né? Porque quando você casa, você abre mão de muita coisa. Exatamente. Né? Você não tem, por exemplo, você é solteiro, você joga a bola a hora que você quer, você viaja, vou viajar com os meus amigos, Sim. ou as meninas, né? Casou, já não é assim, você tem alguém para dar uma satisfação, né? Exatamente. Vamos e tem viajar. Que tem que falar. Né? Vou poder comprar pão, vou ficar até mais tarde. Vou sair com as amigas, ou não, Sim. né? Então, assim, tem que estar tudo em acordo. Quando um filho nasce, essa liberdade reduz mais ainda. Porque se vocês poderiam, como casal, viajar sexta-feira à noite, vamos pra praia? Vamos. Com um filho, você já pensa 2 vezes. Então, assim, muita 3, coisa... 4 vezes até. Né? Porque fala, nossa, Sim. tá frio. Não vou me aventurar. Mas segunda-feira tem isso. Não é? Você já começa a pensar de outro jeito. E aí, o que acontece com tudo isso, né? Os pais, eles não estão preparados. E eu falo, a gente precisa falar disso nas igrejas. A gente precisa falar disso. O que implica ser pai e mãe em podcast, em formação. É muito não importante. É aquela coisa da novela, né? Linda e foram felizes para sempre. Não. Tem seus momentos maravilhosos. Tem. Claro, Claro que mas tem. tem todo um Mas preparo, uma estrutura. Eu falo, costumo dizer, tem um preço a ser pago, sim, né? Sim. E um preço, às vezes, que você vai abrir mão. Você está disposto? É isso. Ser pai é isso. E ser mãe é isso. Então, a gente precisa ensinar essa geração os passos que ela vai dar. Né? O que vai acontecer. Porque não estão preparados para a frustração. Exatamente. E o papel de pai e mãe na vida dele. A gente tem que mostrar isso. Tem que exemplificar. E quais os exemplos de pai e mãe que nós temos hoje, por exemplo? O que você daria de dica para os pais, para as mães hoje? Para ter um filho, para colocar um filho no mundo? Né? Que conduta, que tipo de pai e mãe? Embasado na fé, embasado na educação? Tudo é um conjunto, né? A fé, ela tem que estar... Eu acho que ela faz parte, né? Porque eu falo... Os meus filhos moram fora, como eu te falei, né? Um na Austrália, outro no Canadá. E eu falo, o que eu vou deixar de herança para eles de maior valor é a fé. Porque existem momentos na nossa vida que você pode estar rodeado de pessoas, mas você se sente sozinho. Às vezes são situações que, por mais que você tenha ali pessoas capacitadas que possam resolver o seu problema, nem sempre é possível. Então, quando você tem um caminho da fé, que você sabe para onde correr, para buscar embasamento, a esperança, isso é a maior herança que a gente deixa, porque eu sei que Deus não vai abandoná-los, onde eles estiverem. Eu brinco com a Thalita, né? Eu falo, para eu chegar na Austrália, se eu tiver muito dinheiro de última hora, eu vou levar no mínimo 24 horas, no mínimo. Então, eu não consigo socorrer. Né? Uma emergência, assim, é difícil. Até ela fala, né? Nossa, nosso maior medo é que aconteça alguma coisa, eu não consiga ver vocês, né? E esse é o preço que ela paga de morar na Austrália, né? E então eu falo para ela, tudo que você vai dar de passo na vida, você tem que pensar o valor, os prós e os contras. Então nem tudo são flores,
né? Uhum. Então, o conselho que eu deixo é, a fé, ela é muito importante, mas a administração, né? Quanto custa um casamento? Né? A menina que você vai tirar de casa, como que ela é criada? Né? Porque vai ser um choque cultural, às vezes vai ser um choque financeiro, né? Emocional. Ela está preparada para enfrentar os desafios com você, de largar tudo? Estão prontos os dois, né? Para ele ser a pessoa que vai sustentar assim, dar apoio emocional um para o outro, abrir mão de coisas. Se doar um para o outro. Pro outro, isso, né? Então, essa estrutura a gente também precisa ensinar. Ah, quero ter um filho. Ai, lindo, queria tanto ter um filho. Ai, maravilhoso ter um filho. Então, vamos lá. Eu falando, tem, você que lá. tem. É lindo, Também quero. É lindo. O que eu preciso? Vamos pensar num cálculo, né, financeiro, porque você tem, junto com esse filho, vem os sonhos. Sim. Né? Ah, eu quero fazer o primeiro aninho num buffet, não sei das quantas. E muitas outras coisas. Quero botar na escola tal. Tá, mas quanto tudo isso custa? Né? O seu orçamento comporta? Isso a gente está falando de uma criança saudável. Né? Exato. Vamos entrar nesse assunto também que é bacana. Aham. Conclua, daí a gente já... Tá, então, assim, eu vejo, assim, o planejamento é tudo, né? Uhum. Tem uma passagem que diz assim, é bom que o homem planeje, porque ao construir a sua casa, se ele não terminar, as pessoas vão comentar. Olha lá, não terminou, não calculou direito. Então, o planejamento faz parte da vida. E só para a gente fechar essa história, uma das coisas que muito me enriqueceu foi uma coisa que a Valério Ferro trouxe, né? A Nutri. Valéria, daqui a pouco você tá aqui, tá? Já considere convidadíssima, tá bom? Já te coloquei no fogo. Olha lá. Ela falou, quando uma mãe decide engravidar, isso é uma informação muito importante. E ela muda a alimentação dela. Minha esposa foi bem, ela teve tudo regradinho. Planejamento. Planejado, né? Exatamente. Ela muda a alimentação dela, ela passa a ter uma alimentação saudável. Ela muda, é possível mudar até a 3ª e 4ª geração a herança genética dessa criança. Caramba, gente, que Pressão informação alta, riquíssima. diabetes. Olha a importância. Caramba. Isso, vem de uma família diabética. Eu nunca, a gente faz ideia, mas de uma profissional, gente. Duas pessoas aqui, ó. É ciência. Trabalha todo dia com crianças. É ciência, formação científica, isso, né? Então, até eu falo para os pais, né? Eu falo assim, o que seria, né? Que a gente chama de 1000 dias, né? Que hoje está ampliando esses 1000 dias, que eles contam os 1000 dias do bebê e tem na fala, tem na nutrição. E o 1000 dias, ele na fecundação. Então, o dia que eu engravidei, até meu filho fazer 2 anos, é contado 1000 dias, né? E queira ou não, é um prazo. Então, sim, quando você, para engravidar, né, você tá com o teu corpo preparado, você consegue fazer tudo isso, aí eu pergunto assim, o que seriam os primeiros 1000 dias espirituais de um bebê? Então, olha, nisso eu incluo, né, você orar por esse bebê, você criar um ambiente que ele é bem-vindo, que é o sonho. Olha, você muda, né? Na igreja a gente fala que a gente chama a existência. A fé é você chamar a existência as coisas que você não vê. Né? Então, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Então, você chama a existência, né? Então, esse filho é amado, esse filho é preparado, né? Então, eu falei, olha quanta coisa linda que a gente pode fazer espiritualmente, biologicamente. E tem muito poder nas palavras. Tem isso é ciência também. A Bíblia diz isso, som, mas é música, ciência. A gente vai falar de música daqui a pouco. A frequência, mas como a palavra tem poder. E essa a gente até hoje, adicionando para você dar continuidade, você declarar isso para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, para quem está... Tem um poder e muda o ambiente. Estar abençoando, exatamente, abençoando. A gente tem que se abençoar. Os antigos falavam muito isso, né? Exatamente, e é o que está na Bíblia e é o que, né? E que a gente não vê hoje. Poxa, então, a gente é tão rico e é tão poderoso, a gente fala, poxa, obrigado Deus por mais um dia abençoado, abrir os olhos, abençoar minha família, o alimento na mesa. E as crianças oram em casa, a gente ora, eles vão fazer oração hoje. Isso não tem preço, não tem preço. Falam isso. Não tem preço, gente. O kit ceia, né? A importância da ceia, né? Na Páscoa, né? Tudo bem o chocolate, tudo bem a forma que a pessoa acredita, mas o verdadeiro sentido, houve um sentido, né? Existe um sentido da Páscoa. Exatamente. Então a gente dá honra, né? A Bíblia também fala, dá honra a quem tem honra.
reconhecer a honra. Então, é por isso o Dia dos Pais, o Dia das Mães, eu faço muita questão. Sim. Né? Tem que Dia ter, do tá pai, certo. nós vamos honrar esse pai. Dia das Mães, nós vamos honrar essa mãe. Né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Né? E Deus prolongará os anos da tua vida. Uhum. Né? Olha só que lindo, né? Então, quando você chama a existência, Deus que você deixou traz, escrito lá, deixou. Deus já entregou para nós. Né? Olha que bênção maravilhosa que você está Exatamente. ensinando as crianças, né? E conclua. Eu cortei, acabei cortando, mas Foi pro outro lado. da parte dos meus dias. Primeiros, hoje Quanto já é se ampliou. importante. Então, você preparar, você planejar, porque tudo que é feito com planejamento, existe uma chance enorme de dar certo. Uhum. Eu vou acrescentar uma informação muito importante para que vocês vão entender. A gente até comenta de ter mais filhos, muitos pais. Mas onde a gente fala isso, onde come um, come vários. Uhum. Mas não é a mesma coisa na educação. Né? Você vai colocar seu filho para fazer alguma coisa a mais, uma aula agregada a mais de de música, uma luta, alguma coisa, né? Então não é a mesma coisa. Então tem que ter planejamento, alimentação, vestuário. É porque tem sonhos embutidos nisso, né? Que nem eu falei, a mãe vai engravidar, eu vou fazer a primeira festinha assim. Exato. Aí, não tenho dinheiro nem para comprar a fralda, que dirá fazer a tal da festa. E queira ou não, é custoso, tem que ser realista, gente. Vai muita fralda. A mãe que nem, graças a Deus, minha esposa, o Guilherme mamou até 3 anos. Vocês lembram? E ele não é barato. Não é barato, mas graças a Deus mas o leite, uma latinha, eu não tenho ideia de preço hoje, mas quando a criança precisa de um leite especial, é caríssimo. Então, né? é caríssimo. Acho que é 80, 90 reais um leite. É uma a cada 2, 3 dias, uma lata. Dependendo do caso, né? Então, vocês estão ouvindo isso, né? Muito sério. E daí você tem vestuários, tem os remédios, que queira ou não, tem vitamina, vai ficar doentinho. Tem as fraldas, que é 3, 4 fraldas, se não mais, por dia. E depois isso quando dá tudo certo, Quando dá tudo certo. E se não der certo? E se não der certo? E aí a gente precisa estar preparado por isso. Espiritualmente. Né? A frustração, né? Lembra da resiliência que eu falo? Quando a gente ensina o pequenininho ali, olha, tem dias que você vai ganhar, tem dias que você vai perder. Quando a mãe da gente falava, você não é todo mundo. Gravadinha aqui. Você não é todo mundo. Mas todo mundo tem. Não é assim que a banda toca, não. Então, mas você lidava com a sua frustração. Sim, nós sabíamos. Né? Era forte ali, mas a gente cedia. Né? Mas, hoje não cede, não. É difícil. Não cede. A mãe fala, mas todo mundo tem, meu filho não tem. Como que meu filho não vai ter? E tá tudo bem, né? Se ele não tiver o celular último tipo, o brinquedo último tipo, né? Tá tudo bem, não é isso que vai fazer falta para ele crescer saudável, para ele, né? Então, aí eu digo para os pais, né? Tá tudo bem também lidar com o sofrimento. A vida é assim, né? Dói, tem coisa que dói aqui no coração. Tem coisa que dói quando rala o joelho. Bateu o joelho, o que aconteceu? Chora. A gente chora. Mas... Agora me conte uma coisa, né? Nós estamos nesse assunto, né? Falando, graças a Deus, de crianças saudáveis, né? E para os pais que sonham e desejam e pensam ter filhos saudáveis e às vezes... Acontece de Como é que os pais precisam... Como que vocês enxergam isso? Que recado que vocês dariam como pessoas profissionais, né? O que vocês deixam de mensagem? A orientação para os pais que sonham... A gente sonha, né, em ter filhos e às vezes Deus, né? Nos prepara para nos ensinar, né? Como que vocês teriam a dizer a respeito? A gente vê muita coisa, né? Dentro da igreja, dentro da escola, na sociedade. Não é fácil. E se um filho sai caro, com certeza, uma criança atípica sai muito mais. Né? E no Brasil, a gente tem uma questão muito tardia. E, graças a Deus, estão começando a abrir os olhos. Mas é muito difícil o acesso a um diagnóstico. E eu falo que isso aí dá uma DR bem boa lá em casa. Porque meu marido, sendo psicólogo, né, a gente conversa muito e eu falo para ele que é melhor, às vezes, o profissional ele pecar por excesso do que pelo, né? Então,
infelizmente, com esse medo de dar diagnósticos, os médicos acabam recuando. E quem perde é essa criança. Então, a gente precisa ter uma estrutura para essas mães. Lá na igreja, a gente tem bastante autistas, né? E na escola, às vezes, a gente tem também alguns atípicos de outras formas. Mas são os filhos, e eles vêm, né, com a bagagem que eles vêm. Como você lidar, às vezes, com a perda de alguém, uma fatalidade que você não esperava. São situações da vida e a gente precisa encarar elas de frente. Eu sei que existem formas, e aí eu volto na questão nutricional da gente melhorar isso, né? Né? Também pela fé. Mas quando acontece, a gente tem que apoiá-los e dar para eles a melhor vertente, o melhor caminho. Existem profissionais hoje, né? Eu vejo muita modelo, até acho que eu tenho uma Ana Renner, se não me engano, que ela é de síndrome de Down, ela é lindíssima, eu acho ela maravilhosa. É mesmo? Que legal. E ela trabalha, ela tem a vida dela. Eu acho que a gente precisa dizer para as pessoas, olha, é preciso muito desgaste emocional, físico e financeiro, sim, de investimento, Bastante empenho, mas né? a gente precisa buscar que essa criança tenha uma independência, seja trabalhando numa loja, como, né, ali no mercado. A gente vê muito isso, né, no hortifruti famoso que tem aqui. Sim, nos mercados também tem. E é isso, você está dizendo como é que fala? Autoestima? A independência. Né? Tá gerando neles essa autonomia de vida. Fantástico. É isso que a gente precisa dizer para esses pais. Olha, ele vai o caminho que a gente conhece, porque é o caminho comum, né? Hoje engatinha, amanhã tá andando, depois tá correndo. Esse é o caminho comum. O seu filho vai por outro caminho e tá tudo bem. A gente vai tentar fazer da melhor forma possível. A gente vai acertar e a gente vai errar. E é uma coisa que eu sempre digo aos pais, né, lá na escola. A primeira coisa que eu digo, mas então como é que a gente faz? Eu falei, pai, se eu tivesse receita de bolo, eu estaria vendendo e estaria milionária. Acontece que eu não tenho, né? Nem para as terapias, né? Gente, uma coisa que eu aprendi foi que paciente de livro não existe. Então, o que a gente precisa entender a situação, a gente precisa construir, né, umas idas e vindas para achar o caminho junto com o pai. Por isso que eu falo que a escola, ela é parceira na educação. A gente tem domínio de muita coisa, mas não de tudo. Exatamente. Né? E eu tô falando de pessoas, de crianças. Então, elas têm temperamentos diferentes, elas têm criações diferentes, elas têm pais que têm regras, tem pais que não têm regra nenhuma. Então, a gente lida, olha, com a diversidade, né? Tudo. Né? Pais mães que não sobreviveram ao Covid, a gente teve um caso na escola. Então, a gente tem várias vertentes. E a gente precisa tentar trazer para eles a melhor forma de sobreviver, né? Ou de viver. Viver. Né? A frustração, aquilo que a gente não esperava. Então, na psicologia existe, né? Quando uma criança nasce atípica, eles chamam, é muito doloroso para o pai, eles chamam de luto do filho perfeito. Caramba, não sabia que tem todos os 4 passos, né, do luto, que é outro tema. Aceitação, né? Até você chegar à aceitação, você passa pelo luto, né? Então, quando a criança vem para a escola, muitas vezes os pais eles ainda não aceitaram que essa criança ela é diferente. Quando ela chega na escola, caramba, a gente já percebe que a criança é atípica. E aí vem toda aquele, né, conversa com a mãe, com os pais. Conversa pesada. Né? Vai começando ali, né, pelas beiradinhas, falando, olha, nós precisamos investigar. Já viu isso, nós viu aquilo. Né, vamos procurar um profissional. E aí a família tem aquela recusa, né, porque às vezes já percebeu que a criança tem alguma, né, diferença, alguma dificuldade, mas ela não quer aceitar, né? Está no processo ainda de... Está no processo ainda, não viveu ainda, né? Como... Aos 4 fases do luto que a gente chama. E quanto tempo, geralmente? Tem um estudo que... Tem o esperado e tem a questão é o que ela falou, enquanto você não passa os 4 etapas, os passos, você demora. Vai depender muito da pessoa. Da família. Tem família que aceita rápido, né? E aí rápido. E a gente vai para a criança, isso aí é maravilhoso. Maravilhoso, porque a criança ela vai se beneficiar, né? Porque ela vai ser atendida com o que ela precisa.
Uhum. Agora, quando a família recusa, a criança fica patinando ali. E a gente também, porque a gente não tem o que fazer. Você tem, é não o que eu falo, pode não tem É um intervir. receita. desafio muito grande. Né? E aí, cientificamente falando também, quando a criança nasce, naquele primeiro ano de vida, você vê uma criança nasce toda molinha, isso eu falo também, né, no curso. É uma criança toda molinha, mas que no prazo de um ano, ela começa a ter a linguagem, né, que é dar tchau, manda beijo. Às vezes tá falando mamãe, papá, né? Já faz a... Já faz. Olha a evolução dela, né? Já tá engatinhando, já tá andando, fica em pezinho num processo de um ano, né? Então a criança molinha 1 ano. Se mexe, faz todo um... E na história da humanidade, se a gente pensar, vamos supor, num acidente, que a pessoa vai se recuperar, é muito difícil você ter todas essas etapas. Então a criança nasce com bilhões muito a mais de neurônios do que nós temos. Uhum. E tanto é que eu falo que por volta de 1 ano e meio, 2, existe a poda neural. Então, o que é isso? Nasce tudo pensa nos fiozinhos conectados ali. Tá tudo conectado, né? Porque vai falar, vai andar, Fantástico. vai perceber, vai sentir, vai cheirar, vai... enxergar Tudo. Então, os fiozinhos estão lá, pronto para ser ligado. Quando dá 1 ano e meio, essa criança não andou, ou com 2, né? Não falou, ela não desenvolveu algo que já era para estar nela, o cérebro entende que, olha, nós estamos gastando muita energia, porque no primeiro ano a criança dorme, come bastante, né? Só dorme, né? Praticamente. E aí ela começa já a viver outras coisas, ó, nós estamos gastando muita energia, vamos cortar? Então esse fiozinho da fala que não foi usado, corta. Caramba. O fiozinho da audição que não foi usado, corta. É importantíssimo, Né? isso é importantíssimo. É por isso que a gente faz o exame da orelhinha, brigamos muito por isso, da linguinha na maternidade, hoje da visão. Porque às vezes o pai, quando ele vai perceber, essa criança tá com 3, 4 anos, essa criança a gente chama o nome e não reage, né? Caramba. Então hoje já tem isso do autismo, enfim, Sim. né? A gente já consegue na maternidade, a gente já consegue detectar bastante coisa nesse primeiro ano. Então por isso que eu falo que é melhor o profissional pecar pelo excesso. Ah, será que, vamos jogar lá em cima, é um autista? Vamos fazer as terapias. Né? Vamos correr atrás, porque tá tudo conectado. Uhum. A gente ganha tempo. Aí quando Às tem... vezes até achar mais um tratamento muito mais fácil. consegue até dependendo da situação reverter, né? Uhum. Sensacional. Sair, né? Não vou dizer assim que sai do espectro, não sai. Uhum. Mas aquele quadro, né? Que era muito mais severo, passa a ser um pouco mais, né? Tem um ganho. Uhum. Né? Então, por isso que eu falo. Não é questão do rótulo, né? Ah, tá falando que meu filho é autista. Mas se ele tem um atraso na fala e a gente começar a fazer esse trabalho e ele falar, ganhou. Ah, se chegar lá por volta dos 4 anos, mas quem que falou que essa criança era autista? Tudo bem, ele tá falando, ele tá andando, ele tá comendo, ele tá brincando, ele tá ótimo. Se tem, alguém levantou a bandeira e corremos atrás. Errar exatamente, né? Pecar pelo excesso. Pelo excesso. Eu penso assim, né? Meu marido fala que não, quer rotular a criança. Não, mas faz sentido. Você tá no norte, ele é mais... tem experiência, sabe do que tá falando. Né? Procurar, né? Vamos investigar, né? É melhor falar, não tem nada. Tudo que é preventivo. Tá tudo ok. É melhor. É melhor. Porque depois que o negócio... Então tudo aí já teve a poda neural, a gente já perdeu, o terapeuta até 1 ano e meio a poda neural? Então, a primeira, depois a segunda vem por volta dos 5, 6 anos. Então, agora é legal. Interessantíssimo. O que os pais precisam trabalhar até os 5 anos? Para encher as crianças para que esses fiozinhos sejam conectados perfeitamente. Todos, vamos falar do primeiro ano, né? Maravilhoso, nenhum podcast, nenhum bate-papo vocês vão ouvir isso, hein, gente? Vamos lá, agora fiquei mais... É curioso pra gente, né? O que a gente trabalha no berçário lá da nova geração que eu falo, né? Às vezes os pais falam assim, nossa, o berçário aqui é caro, né? Mas peraí, né? A gente tem todo um aparato por trás. Então, o que eu peço? A gente trabalha com aromas, cravo, canela... trabalhar com essa criança, né, toda essa questão sensorial, pisar em superfícies ásperas. A gente tem um jardim lá na frente, que é o jardim que a gente chama sensorial, que é a criança pisar na madeira, a criança pisar na pedra, na pedrinha, na superfície de pedrinha, na água. No inverno a gente coloca folha seca, porque as terminações nervosas do pé, e elas auxiliam em toda a questão sensorial a uma estimulação neurosensorial, entendeu? Caramba, então você tem ganho de experiência. Opa!
né? Gente, Muita terminação nervosa. Então, fantástico, são as experiências que a criança vai ter. Você fala, você não dá nada, né? Não. Pisar a grama. Às vezes a mãe Apesar que fala... eu tenho muito, eu gosto muito desse contato de. Embora hoje não dá muito tempo, mas na areia, na Então, grama. Mas antigamente a nossa. E aí tá. não... Agora eu tô Porque a reaprendendo. Estamos tendo uma aula aqui. Eu falei, por isso que os terapeutas estão ganhando, porque a gente está fazendo em consultório o que não se faz em casa mais. Faz total sentido. O quintal de terra, as pessoas Sim. moram em apartamento. Uhum. Né? Ai, não E cada vez pisa. mais. Ó, gelado, tá gelado. Não deixa a criança sentir que tá gelado. Ó, vai ficar doente. Não tem. Né? Porque a gente, Cara. né? Qual a experiência que ela tem? Aqui, no dedinho. Ampliar a tela, né? Só que. Só que, então ela não tem cheirar uma flor, perceber, ó, a questão de alimento, né? A gente fez um curso juntas, né? Nós três, eu, ela e a Valéria. Estava? Estava, né? E é uma fono que a gente fala hoje de alimentação seletiva, tá? Ai, tem alimentação seletiva, virou até um jargão, né? E ela falou assim, mas a alimentação, a introdução alimentar, o pai não quer que faz sujeira. E a criança, como é que a criança, né? Ela vai pegar a comida, ela vai fazer assim, ela vai cheirar. Ela vai amassar a comida. Ah, mas tá brincando com a comida, tá desperdiçando. Não, ela tá experimentando. A última coisa que ela vai fazer é levar a boca. Isso ela já amassou, ela já jogou no chão, ela já passou aqui. Então ela tá experimentando até que vá. Mas o pai não quer que suja. Né? Porque dá trabalho. Então, a gente já começa cortando ali a experiência. Deixa sujar, deixa lambuzar. É, igual quando a gente chupava manga, cana, lembra? É. Hoje, se a gente não ensinar, não vai saber cortar manga. Não. Vai saber. Gente do céu. Não, descascar uma laranja. Não tem. Às vezes Olha nem a importância viu a fruta. de Isso. todo esse processo. E até de comer e falar, é ruim. Né? Então, de não gostar. Tá tudo bem. E assim... Textura. O Guilherme sempre na areia, nas coisas, na alface, na hortinha, tudo que ele... Então, mas até de morder. Tem crianças, por exemplo, que a mãe quer que pica a banana. Criança com 2, 3 aninhos. Não, deixa, a gente ensina a descascar, né? Ela vai amassar a banana, tá tudo bem. É assim, né? Ela vai amadurecendo, né? Não pode apertar muito, não vai, entendeu? É aprendizado. E aí, ela falou uma coisa muito legal nesse curso. Ela falou assim, a alimentação, o despertar da fome, começa no chiado da panela de pressão. Ó, sente o cheiro. Exatamente. Vai ter almoço. Hoje vai tá ter. cozinhando Teve um feijão. cheirinho. Tá cozinhando. Aí eu me lembro de eu chegar da escola, do portão, falei, tem bolo de chocolate. Né? Minha mãe fazia bolo. Hoje tem pão. Então, a gente entendia pelo aroma, né? O que era, aguçava e despertava a fome, Brilhante, a vontade de olha experimentar. Mas hoje, qual a mãe que cozinha? Só abre o pacotinho. Como que vai a criança ter experiência da panela de pressão? Mas pressão eu lá? vou falar o Guilherme, ele tá nessa pegada, ele sente o cheiro e ele pede, quero papá da mamãe e papá da vovó. Então, mas porque ele tem o privilégio de ter em casa. Como é rico, agora a gente... Porque assim, é natural pra gente que... É óbvio, nossa, né? Eu demorei até 5 anos. É óbvio, mas não é. Pegava a fruta no pé, sabe? Olha, estourava, minha avó, minhas tias, estourava as pernas no meio do pasto, correndo atrás de mim, de faca. Só que assim, era natural. Nós fizemos um projeto na escola sobre alimentação e a origem dela. E uma das crianças perguntou, de que caixinha vem seu alimento, sua comida? Não acredito. Ou seja, né? Tá ouvindo, né, Sandra? De que caixinha vem o seu alimento? Tá tendo uma aula aí, né? Aí eu falo, nossa, como que essa criança sente cheiro dessa comida preparada? Só a hora que abre a caixa, eu acho, né? Né? Só que ela abre a caixa. Então, você percebe a perda que a gente tem sensorial de... Gigante. Porque quando você fala assim, bolo de chocolate, ou tá assando pão, né? A gente tá aqui, né? Tá assando pão, né? Vou tomar um café, por exemplo. Isso é informação familiar, de momentos gostosos na mesa, de aguçar a fome. Pão, cheiro de pão, né? Quanto de família, de memória afetiva tem um cheiro de pão? Fica pelo resto da vida. O cheiro do café, o cheirinho do arroz preparadinho ali, diferente. Eu vou dar um exemplo. Tem um cara que faz... Ele transferiu a barraca de pastel dele aqui
aqui que ele tá com alguns problemas. Um grande amigo, o melhor pastel de Itu. Sem brincadeira. Tem pasteleiro hoje que faz pastel de quê? Ele faz o pastel, né? Não tem uma qualidade boa, mas o vinagrete deixou de ser vinagrete. Eu vou dar um exemplo voltando. O cara coloca repolho e cebola, né? Não é vinagrete. E o cheiro do vinagrete desse cara, o meu produtor, o meu diretor me permitiu, eu falo o nome dele depois aqui. O cheiro do vinagrete dele, você sente de longe. Vinagrete, tomate, cebola, tempero. E o pastel dele é maravilhoso. E aí você, puxa, entra na... Você cria memória, né? Puxa, que E, pastel assim, gostoso. e ainda mais se for num ambiente favorável, né? Que você está com pessoas que você gosta, que você se conecta, sim, que é um exato. momento de prazer, de passeio. Nossa, aquele pastel, o gosto dele... É lasanha, o Uhum. pão de forno, pão caseiro que era feito no forno de barro. Poxa, Por isso... passar manteiga derretendo. Derretendo. Ai, Aquilo não. tem uma memória, acho que Cadê o essa- café? Cadê o pão? tem uma memória, assim. É. E tanto que hoje Da a gente avó, né? passa na da avó, o leite com café. Tomava leite com café na mamadeira, gente. E Ai. era boa, eu comia leite, eu tomava leite com café e polenta. Ah, então. Mas é uma recordação maravilhosa. Nossa, então... E hoje a gente passa, você vê nas padarias. É afetivo, né? Exatamente. Olha onde que A acessa. avó fez, Vai, a é. mãe A fez. mãe fez, gente. O olha meu a história. pai fez, né? Então, eu falo, e isso a gente não tem. Isso a gente está perdendo verdadeiros tesouros. E não só isso, Poxa, um isso recado importante está pros pais. adoecendo as crianças. Hum. Né? Porque não tem afetividade, não tem a experiência, as questões neurológicas vão ficando defasadas, né? Às vezes Sim. não é valorizado até, né? Não Pelos é. pais, quando a gente Pede a vai culinária fazer na uma escola. culinária. Olha quanto Né? Você já pensou? Olha só, agora eu vou dar outra aula. Que eu amo. A culinária é a primeira experiência química de uma criança. Sim. Por quê? Porque ela pega um negócio líquido, Então, na presença do calor ou do frio, aquilo muda de estado, vira sólido, Sensacional. né? E aí isso a gente fala. Ou uma experiência, né? Você pega lá um leite com morango. Que cor é o morango? Vermelho. O leite branco. Que cor ele ficou? Rosa, Uhum. né? Olha só, misturar as coisas, o que acontece? E eles levam pra casa. Porque o Guilherme adora mexer na cozinha. Ah, então. Quando a Glazer vai fazer um preparo, ele quer estar em todas. eles Pipoca, gostam. prepara o bolo. Um dia eu quero fazer bolo, Pegou a mãe dele pela mão e fez comprar as coisas. E eu acho que tá... Tudo Não, e essa é relação dela com ele, né? Exato. Fiz um bolo com a minha mãe. Isso vai guardar pelo menos. Por resto da vida, nada Isso. vai roubar isso dele. Eu falo que tem coisas, né? O que a gente vive. Eu falo isso para os meus filhos, né? Lógico que você tem que ter administração, volta ao Sim, planejamento, guardar o sim. dinheiro. Mas o que você vive, ninguém rouba de você. Uhum. Aquilo você só vai perder o dia que você. Meu pai falava isso. O dia que sabedoria, conhecimento, Uhum. experiências positivas fica na sua memória. Só vai embora o dia que você morrer. Exatamente. Agora, carro, casa, você pode perder, Isso, né? Você pode, né? Às vezes, os momentos que a gente está vivendo. Hoje, você vê, aí entra em outro assunto, mindfulness, né? Que é a questão do a ansiedade está tão alta que agora se trabalha em consultório, vamos sentir o aqui e o agora. Eu não estou pensando lá amanhã. Aqui agora eu estou com vocês conversando sobre experiências, Uhum. né, afetivas, sensoriais, desenvolvimento infantil. Então, isso a gente tem trabalhado. Né? E a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Exato. Ou seja, né, não se preocupa, meu filho. Né? É Então, um assunto importante que eu acho que daqui a pouco a gente já finaliza. Tá muito tempo aqui, porque o assunto é muito gostoso, muito bacana. E é muita informação é muita. rica para uma geração que está vindo agora aí, os pais, né? Que nem tem noção, né? É Então, por isso que eu falo de escola de pais, né? Eles não têm exatamente. noção. Nós estávamos falando um pouco antes, né? Fale um pouco o que nós deveríamos fazer, Débora, Marlene, nós pais, tá? Com essa nova atitude, né? Com esse novo legado que está vindo, infelizmente, é um legado dos filhos ficarem no celular e não sentir o presente. Nós estávamos conversando com o Sandro aqui agora há pouco, né? Uhum. E vai fazer uma viagem, celular. Vai fazer uma refeição, celular. Qual a dica que vocês deixam para nós, pais, né? Para o Brasil, para o mundo, para
tirar esse pequeno aparelho aqui que rouba toda a atenção dos nossos filhos, né? O Guilherme a gente administra, mas tem momento que ele... Mas refeição, enfim, em todo o cerco aí do dia das crianças, dos afazeres deles. Como que o pai e a mãe devem fazer? Você responde? Qual a dica que vocês dão? Porque é uma dica importantíssima. Tem que ficar aqui, né, na fonte, porque eu falo muito disso. Né? Não, mas é importante. E a gente precisa, nós pais precisamos agir antes que seja tarde. Antes que seja tarde. É bem complicado. A Organização Mundial da Saúde fala abaixo de 2 anos, 0 tela, de 2 a 4, 1 ano, e de 5 a 8, 2 horas. 1 hora e 2 horas, né? E isso envolvendo... Repete pra gente, só pra ficar bem fixado na cabeça de todos aí. Isso tá na Organização Mundial, né? Mas abaixo de 2 anos, 0 tela. 0 tela. TV, tudo. Esse TV é o mundo. também? Opa! Quando a gente fala tela, é tela. Tela De total, maneira. Zero. De 2 a 4, 1 hora. De 4 a 6, se não me engano, que agora eu não me lembro, são 4 a 8, 2 horas. Aí depois vai aumentando conforme, né? Os estudiosos dizem que uma criança com menos de 13 anos não deve ter um celular. Com menos de 13. Porque ela ainda não tem maturidade para administrar isso tudo, né? Essa autonomia é uma coisa que a gente não precisa ter. O que eu falo muito para os pais, eu falei, às vezes é fácil para a gente falar, né? Ainda mais que os meus já criaram, né? Do que é proibido, mas o que fazer no lugar, que eu acho que é muito importante. O que fazer para não... Porque assim, eles pegam, porque tem muito atrativo aqui para eles. Tá. Desenho dele... E vicia, né? Vicia, exatamente. Causa dependência. Tem joguinho, tem não sei o quê. E causa dependência. Exatamente. É o efeito, Sim, se não me engano, da heroína, né? Então, tem gente, todo um estudo. muito sério. Por isso que a defesa é dependência, causa dependência. Tá, então o que a gente pode... O que fazer? O que fazer? Em cada idade, a gente deve ter... a mãe vai sair, vai lá no restaurante, monta uma bolsa, você coloca lá giz de cera, papel, massinha, um monte de coisa assim prática que a criança pode ter para distrair. Livro, bolinha, coisas assim, sabe? Aqueles joguinhos que a gente tinha de Aquaplay pequenininho. Você vai sempre introduzindo, né, livro, acho que livro, massinha, palito de sorvete, montar coisas. Monta uma bolsa. Enjoo desse, tem esse. Enjoo desse, tem esse. Enjoo desse, tem esse. Numa idade maior, agora tá muito daqueles livrinhos que pintam, né? Bob Goods, tem né? Tem umas coisinhas legais até. Então, adesivo. Tem tanta coisinha assim que a criança... Eu acho que o pai e a mãe participar. Eu faço muito isso, procuro brincar bastante com Agora, ele. uma coisa que eu fiz muito com os meus filhos, eles leem calhamaço até hoje. Desde sempre, e lê em inglês, né? Hoje eles dominam a língua, mas já era um desafio de adolescente. Mas eu me lembro, na época que não tinha tela, de eu passar, assim, eu vou no shopping e ficava 2, 3 horas sentado numa livraria lendo com eles. Nossa. Então, presente eram livros, né? Eu sempre estava comprando livro. Isso foi uma coisa que está neles até hoje. Olha só. Então, foi plantado. Foi plantado. Então, de acordo com a idade, isso. E aí entra na adolescência, livro. Se você plantou isso, né? Tanto é que a gente tem um programa na escola de uma vez por semana, para que a experiência de leitura em família, então. Ele escolhe o livro. Não, e se eu entrar nesse assunto, também tem toda uma outra vertente de aprendizado, né? De alfabetização desde os bebês. Tá? Poxa, isso é outra, para eu não ficar aqui 3 dias. Mas você vai dando. Então, os maiores, leva livro. Nós vamos no médico, vai ter que esperar. Boa ideia, fantástico. Todo sentido. O meu netinho, ele tá com 7 aninhos. Sim. Tá nessa fase. Bem aí das telas, de querer, porque o amigo tem, né? Ele usa um exemplo do amigo, né? Todo dia ele chegou pra mim e falou assim, vovó, todo mundo tem um celular, só eu que não tenho. Eu falei, que tristeza dessa criança. Então, assim, eles querem vê os amiguinhos, né? Eles convencem a gente. Mas como a Débora falou, você substituir o que você vai dar para essa criança, né? Você não vai deixar ela ociosa, não vai deixar ela ali. Não posso e lute. Aí, a gente pode montar um podcast de alternativas. É muito bom, é verdade, importante. E a minha filha, ela anda com
O arsenal. o arsenal lá, né? Então é isso aí. Enjoou disso, tem isso aqui agora. Boa Né? ideia, Ele boa tem, ideia, boa ele ideia. tem o horário dele também, né? Que ele Aham. pode, né? É 1 hora de tela por E dia. lembrando que tem que ser esse horário, esse tempo estipulado, tem que ser supervisionado pelos pais. Sim. Né? Tem que ser Porque hoje supervisionado pelos as pais. crianças, Inclusive, tem no blog, se não me engano, Tem da nova acesso. geração, até o próprio Leandro que É. faz O Leandro. como é que fala? Não sei o que Family lá. Que você instala no celular do Ah, sim, filho. a Glazer. Tem, ela tem, baixou, para isso. você ela ver baixou né, o que isso. eles Baixou. estão acessando, né? É, para você ter controle, né? Então é Porque muito- o dedinho é. Ah, E entra um monte de coisas que Aham. não. infelizmente. Internet, infelizmente, É, foi. eles não sabem Filtrar. digitar, mas É. eles sabem já usar o microfoninho, né? Eles falam. O Guilherme faz muito isso. Ele usa o microfone. Ele E gosta aí muito eles de- procuram o que eles querem. Eu tive uma história também É. na escola. Sério? Ai, Conte que é uma- Bem Pode? rapidinho. Pode contar. Uma mãe chegou na escola aqui já no prédio, Ah. faz o quê? Foi logo pós-pandemia, assim, um pouco antes, 2019. Ah, o meu filho chegou em casa vendo mulher pelada. E ele disse que aprendeu na escola. Eu falei, opa, como assim? Na tela. Eu falei assim, mas não tem tela. A única tela que tem aqui é da secretaria, é a minha. E eu falei, aqui a projeção é só com pedido de autorização quando está dentro do projeto. E aí, conversa vai, conversa vem. Falei, não. E eu falei, eu vou descobrir esse negócio. Foi um amiguinho que tinha 2 irmãos maiores. Ele falou, ó, no celular embaixo tem um microfone. Você aperta e fala peladinho. Não acredito. Meu Deus do Aí, céu. mas essas coisas, né? Falei, pra gente falar dos princípios, a gente faz música, planta bananeira, mas pra ensinar uma coisa errada, É rapidinho. grava, né? Não, mas memoriza mais rápido do que outras coisas. Né? Aí a gente chama os pais, enfim, arrumou tudo, mas eu falei, olha, olha o perigo. E- Da dica do Entrou no amigo. Sério, né? Entrou no É. sério. Ô, meninas, muito bacana o bate-papo. Gostaria de fazer entender como vocês enxergam hoje, né, em cima de tudo isso, a música dentro da educação. Porque a música, ela é algo que ela mexe com... Ela tem um poder muito forte de mexer com a gente. Tem terapia, né? emocionalmente, Tudo é terapia, né? E ela Terapia. mexe pelo lado bom e pelo outro lado. Sim. Né? A frequência hoje, né, a gente conversa muito isso, né? Nós que a gente pensa mais para o futuro, a gente pensa em coisas boas, a gente procura sempre, porque nós somos energia, né? Então a gente pensa sempre estar com os pensamentos positivos, o pensamento, o coração, as atitudes, sempre pensando em coisas boas, porque as coisas negativas nos levam para baixo. Não, a gente pensa sempre na positividade. E as músicas hoje, infelizmente, elas vêm aí com... Vou falar do Brasil, tá? Com uma frequência horrível, Uhum. né? Desculpe de falar, a gente não vê mais produção de músicas boas, Uhum. né? Então, com uma frequência que não é do nosso espiritual. Uhum. O meu filho, lá em casa, a gente procura sempre colocar músicas boas, músicas de alto astral, músicas cristãs. Uhum. E ele adora cantar. Ele é verdade, ele A veia adora musical. cantar. E música cristã, música que a gente sabe que são músicas Que boas. edifica, né? Edifica, exatamente. E como que vocês enxergam, qual a opinião de vocês? Eu sei que vai estar aí, vamos ter bastante tempo aí para... Mais 5 dias. Isso, porque é algo que entra no nosso coração, na nossa mente e transforma. Se eu fosse se um dia eu for presidente do Brasil, eu vou colocar uma obrigatória de música. Eu acho em fantástico. Exatamente. Maravilhoso. Não instrumentos, sim, instrumentos, mas a música como um todo. Porque se você observar, colocar na balança uma criança que foi Influenciada na música, positivamente. hoje ela tem uma conduta completamente diferente. A forma de pensar, de agir, a agilidade dela. Tem a estudos condução- sobre isso. Tem. Me fala a respeito disso. E as crianças essa geração que está vindo, ela está numa frequência Mini adultos. diferente. Agora eu quero ouvir vocês. Fiquem à vontade. Tem muito. É importante, porque a música faz parte do nosso dia a dia. Se não fosse o som, nada disso estaria acontecendo.
A E língua, aí? a língua tem uma musicalidade, né? Você pode perceber quando você pega filme estrangeiro, você fala, nossa, eles dão uma, né, uma sonorização na música, né? E a gente fala que isso é tão legal, isso comunica. Então, por exemplo, quando o bebezinho ele nasce lá, ele chora, a mãe fala, ai, tá chorando, o que aconteceu? Ó a musicalidade, né? Né? Então, isso já vai entrando, trabalha a curva melódica, né, da criança. Então, ela já entende, ela não está entendendo o que eu estou falando, mas ela está entendendo que aquela curva melódica é o amparo, né? Olha o que está acontecendo, a mamãe Eu chegou. não tinha parado para pensar nisso. O negócio é profundo. Sensacional. Quando você chega para uma criança e fala assim, o que aconteceu? Um bebê, vamos pensar no bebê. Ele não está entendendo, mas ele fez a leitura dessa agressividade, desse tom mais grave, que o negócio tá feio. O que aconteceu, não sei, mas tá feio. Tem alguma coisa que não tá bacana, não. É como se você chegar pra ele e você falar assim, ai, que bebê feinho, você é tão feinho, ô feinho da mamãe. Ele vai sorrir, porque minha curva melódica, ela é, né? Entrou na frequência. Do acolhimento. Tá, partindo disso, então tem todo o desenvolvimento. A música, ela é muito importante. Na aquisição da linguagem, no ritmo, porque a fala é ritmo. Né? Olha essa entonação que eu te dei. A fala é ritmo. Exatamente. Agora eu posso trazer como pergunta: a fala é ritmo? Ou A mesma frase. Porém, ou com melodia. num tom irônico. Né? A fala é ritmo? Né? Então você vê a mesma fala. Então a gente transmite a música, a musicalidade, a gente transmite na forma que a gente apoia essa curva melódica, né? Então começa por aí. Então ela também é ritmo, né? Porque ela é batida. Isso ajuda, né? Corre com tia na casa da tia. Eu sempre falo para as meninas na escola, eu falei, olha, corre com tia na casa da tia. A rima, né? Então tudo isso faz muito sentido para a criança, né? E faz parte do desenvolvimento. Uma criança que não tem o corre com tia, que não tem a parlenda, que não tem essa curva melódica, vamos cantar baixinho, vamos cantar alto, vamos cantar grosso, vamos cantar fininho. Quando o professor não trabalha isso, traz um prejuízo enorme na alfabetização, na comunicação. Tudo isso. E isso eu tô falando de músicas, né? Por isso que a gente fala de musicalidade na educação infantil. Na educação. Tá. Quando a gente entra em notas, a gente fala em matemática, porque música é pura matemática. Né? Exato. Então você amplia. Você amplia. Então, uma criança que aprende, a janela musical da criança vai até os 9 anos. Caramba! Então, até os 9 anos. Até os 9 anos. Para aprender música, assim, você tem que incentivar antes. Vai aprender depois? Vai. Mas ela vai perder algumas nuances. Eu não estou falando aí de gênios, de pessoas que nascem com isso, e, enfim, existem outras vertentes. Mas é biologicamente é o melhor período. O melhor período, antes dos 9. Deixa o Guilherme. Aproveita. Já se mostrou ali. A bateria já está lá. Já tá. Olha lá. Então, a criança que tem a música, ela, nossa, é muito rico, é maravilhoso, é perfeito. Você vê que os Estados Unidos, eles têm isso na educação. Ah, é? Não sabia. Eles têm, eles aprendem música de verdade, né? Música de verdade que eu digo pauta, partitura, né? Música de verdade. O resto é música de mentira. Pô, vai me matar. Então, eles têm isso na grade, né? E depois de um certo tempo, ela é optativa, que aí o pessoal vai para o esporte, que também é muito valorizado na escola. Então, os Estados Unidos têm essa coisa fantástica, que eu acho maravilhoso, deveria ter no Brasil. Isso deveria ter. Na grade. Obrigatório. Isso. E aí, depois ser eletiva ali, né? Então, por exemplo, eu tenho dom, eu pendo pra música, vou pra música, ela pende pro esporte, vai pro esporte, o outro pra artes, vai quadros, culinária, eles têm, eu acho maravilhoso. Bom, isso é uma questão da música. A influência musical, agora acho que é isso que você quis me perguntar, no desenvolvimento de uma criança. Faz parte. Sim. Né? Então, por exemplo, se você traz, eu falo, gente, põe música infantil, mas assim, cuidado com certos cantores que são, é duro a gente falar nomes, né? Mas tem uns assim que é muito atacado na pedagogia, e até, né? Eu vou falar. Pode falar, estamos aqui, é um bate-papo. Bate-papo. A Anitta. Ela fez um CD, a Anitinha, com a letra muito bonita, mas a letrinha até que é interessante, mas a batida de funk, não dá.
A Xuxa, desde sempre, coitada, foi condenada lá na pedagogia, sempre foi malhada e realmente não é uma referência. Então, a gente tem outras músicas, né, que a gente fala de melodia, a gente fala de harmonia, a gente tem, né, tem a cristãs, mas tem o Palavra Cantada, que é muito interessante. Dá alguns exemplos pra gente. Tem bastante. Assim, vai para muito longe. O grupo Tri, né, que é bem bacana, que é aquela coisa da brincadeira com o corpo, da musicalidade com o corpo, né? Eu lembro que assistiu bastante. Ajuda. Maravilhoso. Isso. A gente, pior que a gente se prende, a gente se na prende coordenação motora. Deixa a criança muda, volta lá. Volta lá. É gostoso. Verdade. Peraí que eu não consegui. Volta lá, deixa eu tentar. Verdade, eu vou conseguir. E desenvolve, sim, né? Sim. Então, cada fase tem a sua musicalidade. A Marta Suplicy, há muitos anos, né? Meus filhos são da época do Tchan, né? A gente não permitia, né? A gente não permitiu isso em casa. Mas foi assim também, acho que a mesma influência nos coleguinhas, né? Que alguns permitiam, né? E uma mãe um dia veio me questionar se era por causa da igreja. Sim, a igreja traz bastante... A gente filtra muito, né? Uhum. Mas eu falei para ela, a Marta Suplicy tem um estudo sobre isso, ó. Soltei minha filha, tem 32 anos, isso deve ter, ela tinha 6 na época, mais de 25 anos, né? Vamos dizer assim. É, por aí. Ela fala nesse estudo que as crianças estavam reproduzindo movimentos sensuais que elas não tinham maturidade emocional para. Isso ia trazer um despertamento sexual muito mais cedo. Precoce. E uma experimentação sexual muito cedo, porque você começa, tudo estimula, não é verdade? Sim. Porque a gente tá falando, se eu comer muito açúcar, eu vou estimular e meu corpo vai pedir açúcar. Sim. Se eu tenho dança sensual desde pequeno, vai estimular a sensual, vai estimular, não é, gente? Não tem o que fazer. Bebida alcoólica é a mesma coisa. Mesma coisa, tudo. Né? Celular, tudo. Exatamente, tudo. Então, ela tem esse estudo, então não é Débora, ela é muito pelo contrário, eu nem sei o que ela é. Ela falava muito isso, e ela previu, né? A previsão dela realmente aconteceu. Então, gravidez precoce, sexualidade precoce, desejo de experimentar coisas novas, né? Novas precocemente, porque com 12, 13 você já viveu tudo, né? Não tem expectativa, né? Não tem maturidade, não tem informação mínima. Não tem, isso. Do primeiro beijo, né, da coisa... Não, já viu tudo que tinha que ver, já viveu. Então, a gente tem uma vertente de pais, inclusive de roupas, né? A gente fala, cuidado com a roupa que você põe. Não são mini adultos. Às vezes eu brinco, cadê os macacões, né? Cadê as roupas de criança, de criança ser criança, né? De ampla... dos movimentos, né? Então, cadê? E tem que seguir certo, porque cada fase tem a sua fase. Desprende interesse em pessoas que não é, a gente não ouve tanta porcaria, né? Menino, poxa, gente, desculpa te falar, mas tem adolescentes, crianças com 12, 13, 14 anos que usam roupinha, gente. Não, mas não vai, às vezes do infantil a gente já vê. está assim, né? Salto alto. Eu falo, gente, faz mal para a coluna. E a segurança para ela. O que você está colocando na mente deles, né? Então, tudo é você que planta, né? Então, assim, tem as fases, tem as músicas, tem as opções, seleciona. Mas é o teu negócio, né? O que faz sucesso? É o que não é legal, né? O que é legal não faz tanto sucesso. Então, é preciso respeitar as fases. Deixa a criança amadurecer, ela vai amadurecer no tempo dela, vai dar tudo certo, vai, né? Você não precisa trazer antes, né? Tá tudo bem. Então, a música, ela tem uma influência negativa e ela pode ter uma influência positiva, né? Uma criança que, hoje a música clássica tá dentro da BNCC. A BNCC pede pra gente colocar, inclusive no material que eu escrevi, do berçário e do mini, eu trago várias lições com músicas clássicas, né? Que a gente, Beethoven, todos eles. Porque as crianças, para ela ter essa expressão de dançar com tecido, de maneira calma, né? Não tem funk, não tem esse ritmo. Ritmo certo. Na idade certa, musicalidade boa, né? Qualidade. Qualidade. E tá comprovado que as crianças de todas as épocas que ouviram música, que estudaram música, efetivamente,
não conseguem ouvir essas músicas hoje. Sim. Ah, não. Isso é Porque provável. você passa. Fica no coração e no É. ouvido e na mente. Então não entra. Tem coisa que não, Tem, né? eles não conseguem. A curva, por exemplo, existem notas, as menores, elas são muito mais, aí a gente falando de uma outra vertente, elas são muito mais emocionais, Sim. né? Uhum. Então, você quer mexer com uma pessoa, você vai trabalhar com notas menores. Você Uhum. vai tocar uma dela, né? Então, você vê, a música é maravilhosa, ela é rica, né? Ela é... Mas pode ser usada... né? É que nem diz o meu pastor que fala, né? O celular, a internet, tem um botão de liga e desliga, gente. É você Isso, que... exatamente. Você que Que opera filtro. ele. Eu vou fazer uma observação música, né? E por onde que o mal entra? Vocês já pararam pra pensar nisso? Já. Quem que foi o... O precursor, segundo a Ele era o Bíblia, anjo da? é isso mesmo. Era. Era o anjo da música. Da Da Você tem que música tomar muito do cuidado. céu. É. Era o anjo mais poderoso de Deus, era Que o anjo da música. da música. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita com o força. jogo Aham. que a gente leva para os nossos filhos, Pra casa. para né? casa, no carro, no trabalho. Você abre portais, eu a acho. música, Na a mente. música é Não. algo Você traz. totalmente espiritual. Ela é muito poderosa, ela é muito poderosa. Abuso. Pro bem e pro mal. Exatamente. Tá aí esse exemplo que eu acabei Aham. complementando o que vocês estão. Não poderia deixar de falar isso. Né? E biblicamente, só fechando assim rapidinho, né? Quem fez o primeiro instrumento foi Tubal-Caim, filho de Caim, né? Que matou o irmão e tal. Então, olha a influência. Olha onde que vem. Ela O lá. ritmo, né? Que atraía Sim, da montanha, né? Os santos eram atraídos pelo ritmo de Tubal-Caim. Ó, pra você ver como mexe. Gente do céu. Riquíssimo Né? esse bate-papo nosso. Que né? bom. Bom, eu gostaria de ficar mais tempo, Com muito mais. certeza. Nós vamos ter mais Vamos. momentos aqui, tá? Tá Marlene, bom. Débora, olha. É só uma pra gente, honra né, poder participar, viu? Muito obrigada. Eu fico muito feliz, de coração, muita gratidão. Esse primeiro dos muitos que nós iremos gravar. Com a Valerinha também, vamos trazer a Tá Valéria aqui. Valéria, e eu queria que vocês deixassem pra gente uma mensagem, né? Para os pais, para as pessoas, uma mensagem para que a gente consiga mudar esse mundo nosso aqui, né? E a nossa mudança vem da gente que somos pais e as crianças. Eu gostaria que vocês nos deixem uma mensagem linda, maravilhosa pra gente aí. Eu vou, depois a Marlene fala do dela, que eu sou a mais falante, né? Imagina, né? Quem fala mais? Marlene, claro. Eu vou deixar em cima de um princípio da escola que a gente trabalha, o princípio do caráter. E a gente sempre ouve, né? A pessoa é bom caráter, fulano é mau caráter. Mas estudando a educação por princípios, eu fui entender que o caráter é não se desviar do propósito. Então, quando eles são pequenininhos, vai estar colando feijão, vai arrumar o quarto. Olha, vamos até o fim, porque vai valer a pena. E aí a gente valoriza, porque a gente está dizendo para ele, olha, não importa o quão difícil seja, continue. Né? Isso é caráter, é quem não desvia. Então, se a gente pode trazer uma coisa para dentro de casa que vale a pena, é o princípio do caráter. É ensinar o seu filho a fazer o certo, ainda que custe tempo, que dê mais trabalho, porque o que é bom dá trabalho. Né? O que é fácil não é bom, né? Olha, vamos pensar no fast food, né? O que é bom dá trabalho, tá bom? Essa é a minha dica, assim, e a fé. Estruturem a família em Deus, porque ele faz toda a diferença e isso a gente cria memória aos domingos, né? Lá em casa a gente fala domingo é o dia do Senhor e a gente vai à igreja e eu falo que ir à igreja é uma terapia, né? Então, traga fé para dentro de casa e o princípio do caráter. Se precisar de dica, é possível a gente desenvolver isso com eles para não desistir. Motive a não desistir. E quando ficar pronto, faça uma grande festa. Fala, uau, foi você quem fez. Você, ó, é super top, porque você não desiste. Falou tudo que eu ia falar. Eu também, né, queria deixar essa mensagem, né, de não desistir. Por mais difícil que a gente possa estar vendo a situação, a educação, né, o país, né, a forma como a vida está sendo conduzida hoje, é o não desistir, né? Por isso que
nós acreditamos na educação por princípios, né? E na família, né? Então, não desista, né? Por mais difícil que esteja o momento. Nós acreditamos, né, nos princípios, né? Sabemos que deixar uma criança, né, ali, com formação, com princípios, ela vai fazer a diferença nessa geração, né? Na geração que ela está inserida, e vai perpetuar. E é isso que a gente acredita, né? Que deixando pessoas com princípios vai fazer diferença nessa geração. Então, é a semente. É a semente. Vamos. Exatamente. Meninas, muito obrigado. Muita agradeço. gratidão. Fiquei muito feliz mesmo. Também, muito feliz. Esse bate-papo maravilhoso. E com certeza vai ser transformador aí para muita gente, tá? Que eu acho que é esse que é o papel nosso. Deus nos coloca pessoas no nosso caminho para a gente somar e transformar vidas, exatamente. Gente, meninas, muito obrigado de todo o coração mais uma vez. Foi uma honra estar aqui. A Débora, a Marlene, ao Colégio Nova Geração, né, que venha uma nova geração de pessoas boas que façam bem para o mundo, né? Influenciadoras, né? E vocês fazem a diferença, né, nas nossas vidas. Mais uma vez gostaria de agradecer a vocês, aos meus patrocinadores, a Tangerina Estúdio, a Pietro, Pães e Prosas. Inclusive já estão liberadas as sopas, tá? Com esse friozinho gostoso, sopinha, tem um vinho, tem algo, tá bem legal a sopinha deles lá. O café da manhã é maravilhoso, tem almoço. Então, estou convidando, né, já, em nome da Thaís. Nós vamos. E do Daniel, tomar um café super gostoso, uma sopinha, um almoço lá, para comparecer lá com a gente, né? Toda semana eu passo lá, às vezes não dá porque a gente tá correndo, mas toda semana eu passo lá, tomar um cafezinho lá, comer uma rosquinha, uma broa, mas tomar uma sopinha também, um almoço com eles lá. Muito bom. Sim. Ao Sebrae, a MZ Empresarial e todos os patrocinadores. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Nos vemos na próxima com Célio Barcelli. Um abraço, gente. Tchau.